De volta com o nosso enfoque regional, recepcionando com muita alegria, mais uma vez hoje com satisfação, a presença do astronauta bauruense Marcos Pontes, que nos dá honra para falarmos muitas coisas da sua missão ao espaço, ele que está comemorando 9 anos desta sua viagem e também do lançamento do seu livro, que aí eu vou mostrar aqui. Olha a capa deste livro, onde o astronauta Marcos Pontes caminhando com Gagarin. Para quem não sabe, Gagarin, vou mostrar, é nessa câmera aqui, ó, legal. Foi o primeiro homem que foi ao espaço e que foi a bordo de uma nave soviética, exemplo do que foi o astronauta, cosmonauta Marcos Pontes, representando o Brasil na viagem que durou que está comemorando 9 anos. E também o Marcos Pontes veio aqui hoje para já fazer o lançamento, o convite e anunciar. Olha aqui, vamos mostrar um evento extraordinário que ele vai ter oportunidade de falar, que acontece aqui em Bauru, no dia 14 de junho, e que é um evento aéreo Missão Centenário, que tem uma promoção da Fundação Marcos Pontes e que tem aí a colaboração de muita gente, de muitos órgãos importantes do governo, do Ministério da Aeronáutica, que vem aqui com aviões, do Ministério do Exército, possivelmente da Marinha. Marcos, eu sei que você tem muita coisa para falar. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. É uma alegria tê-lo aqui mais uma vez, principalmente para falar 9 anos depois. 9 anos. Passa rápido, né? Muito rápido, né, Marcos? Passa rápido. Parece O que mudou nesses 9 anos na sua vida, nestas viagens espaciais, no pessoal que vai, na tecnologia, tudo, Marcos? A produtora queria saber, o que você quer fazer com essa pergunta? Eu falei, tudo que ele puder responder. Tudo que mudou. Olha, muita coisa, viu? Muita coisa. Primeiro, começando no mais simples, né, que tem da minha vida. Eu acho que aquela missão, ela abriu a maneira como eu enxergo a vida, como eu enxergo as coisas. Acho que isso foi uma abertura muito grande. Ou seja, eu aprendi muito com aquilo lá. E a partir de lá, você vê, até 2006, quando eu fiz a missão, eu era astronauta em treinamento, aquela coisa, minha vida ficava muito restrita ali. Depois da missão, eu comecei a trabalhar também no setor social, depois eu passei a ser também, fui convidado a ser embaixador da ONU para o desenvolvimento industrial. Então são poucos de nós no planeta, a gente trabalha diretamente com projetos sociais no mundo todo, que é uma coisa muito bacana. Você vê o planeta de fora e depois você tem a oportunidade de ajudar pessoas, lá em loco, com as pessoas ali. Outra coisa, em termos de tecnologia, eu ampliei muito as minhas participações em projetos de tecnologia, ou seja, como engenheiro também, isso aqui também foi bastante interessante. Eu passei a trabalhar com empresas, ajudando na área, eu faço palestras ou cursos, tentando trazer esse conhecimento. E eu continuo à disposição do Brasil como astronauta também. Então, a gente espera um dia ser escalado. Então, eu fico nessa expectativa. Em Houston, quem sabe um dia o Brasil escale outra missão. E no aspecto dos programas espaciais, houve uma mudança bastante interessante no enfoque que se dá às missões espaciais, saindo do tradicional e passando a uma aplicação, eu diria, um tanto mais empresarial disso. Então, o espaço tem se tornado um lugar para empreendimentos comerciais, o turismo espacial, com várias empresas que estão sendo criadas no planeta, tem despertado esse interesse, tem crescido essas empresas e a oferta de empregos nessas empresas, demonstrando a possibilidade também de aplicar o programa espacial, a exploração espacial, para melhorar a qualidade de vida diretamente das pessoas. A parte de ciência, muitos desenvolvimentos têm sido feitos com as missões de longo alcance ou de longa duração, e isso tem ajudado também a desenvolver novos remédios, novos medicamentos, o conhecimento de materiais, por exemplo, isso tem aumentado, que acaba refletindo na vida de todo mundo. Ou seja, muita coisa tem mudado nesses 9 anos, e eu diria que a tendência está em mudar cada vez mais, ou seja, está aumentando as mudanças. O que é muito interessante nos países que têm aplicado isso com mais propriedade, e a gente espera que o Brasil também, na área de ciência e tecnologia,
perceba isso e comece também a entrar nessas mudanças, né? E comece a utilizar isso dentro do país, que ajuda bastante, tanto a agricultura, né? Melhorar a agricultura, ajuda na saúde, ajuda na qualidade de vida das pessoas, na oferta de emprego, uma série de coisas. Antes de falar do seu livro, eu te pergunto, já terminaram a estação lá? Porque ela estava ainda sendo ampliada para recepcionar e para a permanência de longa duração dos astronautas, dos cosmonautas. Já ficou pronta? A estação está pronta. A última parte grande da estação foi lançada em 2011. Algumas modificações de sistemas têm sido feitas e existem trocas de sistemas periodicamente, né, que o sistema tem um tempo de vida. Uma vida útil. E a estação está prevista ficar no espaço em operação até 2025. Então ainda tem mais 10 anos pela frente de aplicação. Para quem não sabe, a estação é um laboratório. Ali nós desenvolvemos novos medicamentos, novos materiais, novas metodologias. E são centenas de experiências de pesquisas do mundo todo, de governos, centros de pesquisa, universidades, empresas do mundo inteiro. O que é bastante interessante, né? Isso aí. E ela vai servir também como base de pesquisa para voos de maior duração e maior alcance, como um retorno à Lua e futuramente a Marte, e outras missões interessantes, como inclusive pousos em asteroides e etc., com o ser humano, que vai ser bastante interessante. Marcos, nesta sua viagem você foi com uma espaçonave soviética, foi com uma cápsula, foi com um foguete russo. E os Estados Unidos tinham aqueles aviões, aquelas adaptações que iam no foguete para voltar, aquela coisa, e de repente eles pararam. Quando é que os Estados Unidos retomam as suas viagens em aeronaves próprias? Isso é um processo que está em andamento e foi muito bem utilizado, diga-se de passagem, tanto pelo governo americano quanto pela NASA, nesse sentido. O que aconteceu, só para o pessoal entenda, né, os ônibus espaciais estiveram em operação durante um bom tempo, começaram a ser desenvolvidos na década de 70 e ficaram em operação até 2011, quando saiu Atlantis na última missão, inclusive era o Chris Ferguson da minha turma, que era o comandante daquela missão, e ainda eram veículos novos. Aí a pergunta, por que parou então a operação desses veículos? O que acontece é que em 2003 nós tivemos o acidente com a Columbia, perdi 7 amigos. Lembrar que um voo espacial é algo de risco, né? Vamos dizer, a intensidade do risco é bastante alta por causa do ambiente hostil, a dinâmica do voo. E naquele acidente nós fizemos, eu participei inclusive da feitura da análise, todo o relatório de acidentes. Eu também trabalho com segurança operacional, uma das minhas áreas. Nós entregamos o relatório em 2005, depois de 2 anos do acidente. O Congresso americano recebeu esse relatório, são 8 volumes de relatório, ele recebeu e, após a análise, a gente não pode exigir que os políticos entendam da área de ciência e tecnologia, como as pessoas que trabalham na área, e eles fizeram, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, uma análise errônea com relação a isso, e consideraram o ônibus espacial como um veículo inseguro, assim como uma bicicleta também é insegura, e a partir daquele momento eles decidiram a parada dos ônibus espaciais até 2010, segundo a análise inicial, para substituição por algum outro tipo de equipamento pela NASA, né, e para que substituísse esses ônibus espaciais. E esses veículos seriam levados por foguetes, né, o Ares e o Orion. Um para equipamento e um para seres humanos, ou seja, voltar àquele estilo tradicional de cápsulas, etc. O custo disso era um custo extremamente elevado, mais de 100 bilhões de dólares para fazer essa modificação, e naquela época falaram assim, olha, isso não vai ter problema de recurso, a gente paga o que for necessário. A NASA, relutantemente, ela fez a parada do programa dos ônibus espaciais, então gastaram-se bilhões de dólares para fazer essa parada, e começou as análises, o projeto preliminar dessas outras espaçonaves, e aí em 2008 teve a crise econômica, que começou no setor imobiliário, e isso atingiu essa área, teve uma mudança de presidente, e o Obama, quando ele entrou, ele falou assim, pare tudo isso aqui, e então a NASA levou um drible ali, ficou sem um e sem o outro, né? Só que são mais de 100 mil pessoas que trabalham nos 10, 11 centros da NASA, considerando o quartel-general. Houve uma pressão muito grande para os seus políticos locais, que lá a população tem um acesso muito maior aos seus políticos, e eles retornaram, então apertaram o Obama. O político é o Congresso Nacional, exatamente. E aí apertaram lá o Obama, retornou o programa,
tirou-se a parte da Lua, manteve a parte de Marte, manteve a estação espacial, e os ônibus espaciais seriam parados até 2011. Ok, até aí tudo bem. 2009, problemas de emprego. Como usar essa situação, que era uma situação ruim, para gerar empregos? Que esse é um pensamento interessante. A gente vê uma situação difícil, a gente tem que achar uma maneira de usar aquela situação difícil para criar uma situação melhor. Falaram o seguinte, olha, vamos passar recursos que eram dos ônibus espaciais, mais de 2 bilhões por ano, para o setor privado, para que o setor privado comece a trabalhar em novos projetos para substituir, para acesso ao espaço, e com isso vamos gerar empregos nos Estados Unidos também. E foi o que foi feito, esse dinheiro começou a ser aplicado, surgiram empresas como a SpaceX, a Boeing, que já existia, mas algum projeto nesse sentido, como o CST-100, empresas como a Armadillo, a Sierra Nevada e outras empresas começaram a trabalhar nesse sentido, gerando empregos, divisas para o país. O Kennedy Space Center começou a ser modificado para ser uma base a ser alugada, vamos dizer, vou usar a linguagem que foi usada aqui no Brasil, que não é exatamente isso, mas para ser alugada para outros países fazendo seus lançamentos, o que a gente queria fazer na aplicação comercial de Alcântara, que foi proibido na época aqui pelo Congresso, e com isso o programa espacial decolou com uma aplicação mais comercial. Hoje em dia essas empresas estão florescendo, acabou de ser assinado um contrato de mais de 14 bilhões de dólares com a Boeing e a SpaceX, e nos próximos anos a SpaceX já está levando carga para a estação espacial e nos próximos anos, aqui uns 2 anos, deve começar a levar astronautas também, recuperando o acesso ao espaço. Bom, e tem agora uma viagem turística, tem até um brasileiro que vai, botaram lá e colocaram o brasileiro numa matéria que outro dia saiu, o brasileiro vai de novo, mas ele não vai fazer uma viagem como você fez, ele vai fazer uma viagem de alguns minutos. Como é que é essa viagem turística aí para o espaço? É interessante, eu assisto essas coisas assim, de uma maneira bastante curiosa, eu diria. Primeiro, há que se considerar o seguinte, imagina um voo de aeronave comercial, você vai pegar um voo do Rio de Janeiro até São Paulo, de São Paulo para o Rio, na ponte aérea ali. Seria a mesma coisa que comparar o piloto da aeronave, o comandante que tem a obrigação de pilotar aquele avião, com o passageiro que compra a passagem e vai ser transportado para lá. É basicamente a mesma comparação entre um astronauta profissional e um turista espacial. Resumindo em uma frase, é o seguinte, tira todo mundo do veículo e deixa só aquela pessoa, se ele conseguir pousar, decolar e pousar com segurança, ele é profissional. Se ele não conseguir, ele não é. Então, basicamente é isso. Agora, com relação a esses novos projetos, como toda coisa nova, é um mercado novo, é um mercado muito bacana. Eu tenho uma agência, inclusive, a agência Marcos Pontes, quem quiser ver na internet, a agência Marcos Pontes, que a gente vende pacotes de turismo radical e um deles, inclusive, são esses voos turísticos suborbitais. E nós fomos a 5ª agência que mais vendeu esses pacotes nos últimos anos. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse setor, mas de uma maneira séria. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você vê a propaganda que é feita, não exatamente pelas empresas que têm os produtos, como a Virgin ou a Xcore, mas para quem utiliza aquilo como meio de propaganda comercial. Aí você vê algumas empresas, por exemplo, falam assim, eu vou fazer uma promoção, vou fazer um sorteio de uma passagem para uma pessoa, um turista ir ao espaço e retornar, ele vai voar o ano que vem. Aí eu olho aquilo e falo assim, não vai. Porque esses projetos estão em período inicial, vai demorar no mínimo uns 4, 5 anos. Então, o primeiro que vai decolar vai ser a SpaceX, vai ser o Spaceship 2, né, da Virgin Galactic, e o primeiro brasileiro a voar nisso se chama Marcos Palhares. Ele é o primeiro brasileiro que está inscrito naquilo, mas ninguém fala dele, mas ele é o primeiro que vai decolar como turista. Depois de algum tempo, alguns anos, aí deve vir a Xcore com o Lynx, que aí tem algumas promoções, como teve uma promoção da Volkswagen, que teve um brasileiro que ganhou também. Teve uma promoção da Axi, que também teve um brasileiro. Então, esses dois devem voar depois do Marcos Palhares, no Lynx, que é um outro veículo. E tem até um rapaz que ganhou uma coisa da KLM, né, que é um estagiário da Agência Espacial Brasileira, que esse deve ser o 3º ou 4º a voar no Lynx. Mas isso vai demorar alguns anos. Daqui a uns 7 anos, por aí, vai começar esses processos. E o pessoal fala como se fosse amanhã. E não vai amanhã. Não tem nada a ver. Bom, Marcos, vamos contar um pouquinho deste livro. Para quem não sabe história,
e história deste tipo de conhecimento da missão espacial, nós temos aí a Rússia que mandou primeiro o Sputnik, não foi? Isso. Foi sem ser tripulado, botar naquela cadela, aquela coisa toda. E depois o Yuri Gagarin foi para o espaço e foi o primeiro astronauta. Tem hoje um centro de treinamento numa cidade onde ele foi treinado e recebe seu nome, onde você foi treinado, que fica perto de Moscou, para levar os cosmonautas, astronautas, porque na Rússia, para quem não sabe, não é astronauta, é cosmonauta. Não. E você fez este livro. O que é este livro? Por que esta homenagem que você coloca? Caminhando com Gagarin. Gagarin. Olha, esse livro, o texto do livro está pronto desde 2006. O nome, Caminhando com Gagarin, ele vem do seguinte: aquele centro, o Centro de Treinamento Yuri Gagarin, o pessoal chama de Star City, a Cidade das Estrelas, em russo seria Zvyozny Garadok, uma cidadezinha estrelada, fica a 25 quilômetros de Moscou, numa região chamada Tchalskaya, ali. E tem o nome do Yuri Gagarin porque ele treinou lá, ele trabalhou no centro até ele falecer. No final da década de 1960, num acidente aéreo, ali do lado, em Tchalskaya, na base aérea de Tchalskaya. Mas, por que eu coloquei esse nome primeiro? Quando eu cheguei ali no centro e comecei a caminhar por aqueles caminhos, eu cheguei no inverno russo, aquele caminho coberto de neve, aquele caminho branco, um artigo que eu escrevi na época chamava assim, O Caminho Branco para o Espaço, que tinha a ver com os caminhos cobertos de neve naquele centro. E toda vez que eu caminhava, entrando ali no centro de treinamento que fica dentro da Cidade das Estrelas, eu ficava imaginando o que o Gagarin, que passou por aqui, estaria pensando nesse momento. E era como se eu estivesse conversando com ele na minha cabeça, como se eu estivesse conversando e caminhando junto com ele, entrando no centro, caminhando com o Gagarin. E ao longo do meu tempo ali na Rússia, eu sempre fui muito bem tratado, eu sou muito bem tratado na Rússia. Aliás, eu tenho uma medalha que é pouco comum para astronautas de fora de lá, que é uma medalha de herói da Rússia, chama Yuri Gagarin a medalha. E eles sempre me comparam muito com o Yuri Gagarin lá. Ele fala assim, é o primeiro astronauta do país. E o sorriso do Gagarin, eu tenho essa mania, eu vivo sorrindo, é o que eu gosto de fazer isso, é a minha maneira de ser. E o Gagarin era da mesma forma. Quem conheceu, e lá tem muitas pessoas que trabalharam com ele na época, costumavam falar isso, esse cara parece muito com ele no jeito de ser. Outra coisa interessante é a data de aniversário. Ele é de 9 de março, eu sou do dia 11 de março. Aí eles começaram a fazer uma série de comparações, e que eu fiquei muito lisonjeado. E toda vez que eu vou lá, sou muito bem tratado, graças a isso. Então, e ele foi uma figura que me inspirou muito na maneira dele ser e das coisas que aconteceram com ele lá. E por isso que eu coloquei o nome do livro de Caminhando com Gagarin. E esse livro é um extrato. São notas que eu fazia dos meus diários, que a gente colocou diretamente no livro, alguns artigos, e muitas dessas notas de diário, tanto durante o treinamento quanto o voo espacial. Então, quem lê esse livro vai sentir exatamente as emoções que eu senti ali na época. Eu fiz questão, durante a revisão, logicamente corrigir a parte de gramática e ortografia, mas preservar o estilo durante a escrita, que algumas vezes se repete, por exemplo, 10 vezes a palavra estação em algumas frases. Fala, isso está errado em termos de estilo. Tá, mas naquele momento era aquilo que estava na minha cabeça, eu quis preservar isso, para deixar para os leitores essa emoção de como que foi aquele momento em si. Bom, Marcos, e aqui tem fotos, o livro tem fotos, tem todo um diário de bordo que você apresenta, as emoções que você viveu. E ele é todo colorido, para lembrar que esse é o primeiro livro que a gente lança, fora o livro infantil, que já era colorido, mas primeiro livro para adulto, todo colorido, com as fotos. É bom para preservar a qualidade das fotos, as cores. É um livro muito bem diagramado, bem fácil, com uma leitura com letras grandes, papel couché, com fotos muito bem impressas. Enfim, tá aí. O pessoal que quiser este livro, como é que faz? Na minha página você tem o acesso direto para a editora, www.marcospontes.com.br, então é fácil, meu nome, marcospontes.com.br. Ali tem o link, inclusive as pessoas podem ler uma parte do livro que está lá em PDF, pode fazer o download, para ver, para acompanhar, para dar uma olhadinha, e ali eles conseguem acessar então e comprar o livro, e ele vai assinado.
vai autografado. Não, eu tenho o privilégio de receber o livro agora aí, aqui, assinado. autografado pelo astronauta. Marcos, e uma outra coisa que eu queria abordar com você é este evento que você, através da sua fundação, da fundação que tem o seu nome, já vai promover mais um ano aqui em Bauru, que é o evento no Aeroclube, evento aéreo Missão Centenário. Fala um pouquinho sobre este evento, Marcos. Gravou chamadas, vai voltar a fazer chamadas deste evento que acontece aqui em Bauru e que foi muito concorrido no ano passado. Isso, esse evento, a ideia é que esse evento se torne um evento tradicional na cidade. Como bauruense, eu acho que a gente precisa ter coisas em Bauru que caracterizem, que chamem a atenção do público, de forma geral, para o país todo. Uhum. Esse evento, no ano passado, ele chamou Missão Centenário, aconteceu no dia 29 de março, em comemoração ao 8º aniversário da missão. E, a partir desse ano, ele passou a ser realizado em junho. Então, ele vai acontecer no dia 14 de junho, é um domingo. E é fácil de lembrar, porque é um dia depois de Santo Antônio, dia 13 de junho. Né? E esse evento, por causa de que acontece em junho, nós chamamos de Arraiá Aéreo. Foi o nome que nós registramos para o evento. Então, Arraiá Aéreo. E é um evento que junta festa junina com um show aéreo. Então, durante o dia, ele começa às 9 da manhã, vai até às 9 da noite. Durante o dia vai ter tudo que teve o ano passado, que nós, segundo a Polícia Militar, foram mais de 25 mil pessoas que compareceram ao evento. Tem muito avião, muito helicóptero, força aérea, são aviões, a gente tem a participação direta dos militares também com os equipamentos. Então tem o Exército, a Força Aérea com aviões, instrutores, o Exército com carros de combate, helicópteros, a Marinha, o ano passado fez algumas passagens com o Seahawk, um A4. Esse ano eles devem passar novamente, já falei com o Almirante. Então vai ser uma coisa muito interessante, as polícias militares. Eu fico com medo de falar o nome de alguns, porque foram tantas pessoas que participaram. Então eu queria aproveitar, agradecer a participação do ano passado e convidá-los todos a participarem também esse ano. Inclusive empresas que queiram apoiar, patrocinar. Né? Se também entrar na minha página, marcospontes.com.br, vai ter as instruções ali de como participar. Né? E a gente tem um site chamado Evento Aéreo, que também tem todas essas informações, e a gente conta aí com a participação do público e das empresas e instituições da cidade e região. A gente já está com Prefeitura de Bauru, Prefeitura de Agudos, ontem eu conversei com a Prefeitura de Piratininga, já está dentro também, Garça também já está dentro, a gente vai conversar com as outras prefeituras, para que seja um evento regional. Com certeza, Pederneiras, onde o Marcos tem parentes, sem dúvida. E Lençóis e outras cidades viram. Marcos, eu vou iniciar agora uma bateria de perguntas do nosso telespectador. Eu pediria que você fosse rápido nas suas respostas, até porque nós temos muitas perguntas. E eu gostaria que você respondesse, em primeiro lugar, para o Artêmio Caetano. Opa, o Artêmio Caetano disse que é teu amigo, teu colega, e ele disse que você teve uma experiência eleitoral. Também eu ia falar com você, vou falar com você sobre esse assunto. E se você tem pretensões na política local, como bauruense, com todo o direito que lhe exerce. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o Artêmio, é um prazer responder para ele, saudade, no tempo que a gente lutava judô lá no SESI, né? Eu estudei no SESI ali também, então foi uma época muito bacana. Mas, com relação à política, né? O ano passado eu fui candidato a deputado federal aqui pela região de Bauru. Fiz 43 mil votos, que foi uma quantidade de votos considerável, significativa. Então, começaria agradecendo a todas as pessoas que votaram em mim, as instituições e aquelas pessoas que me ajudaram e apoiaram, isso é muito importante. Infelizmente, não foi suficiente para ser eleito no partido, né, no PSB, que é o PSB. Teve gente que com 20 e poucos mil votos foi eleito, hein? O Marcos teve o dobro de muita gente que se elegeu. Mas, e Bauru é uma região que precisa ter representação. Não tem nenhum deputado. Precisa ter representação. Então, por um lado, eu fiquei muito feliz fazendo essa campanha, passando pelo Estado, conheci muita coisa bacana, vi muita coisa ruim também, infelizmente você vê isso, mas, e o resultado, vamos dizer assim, de não ter sido eleito, por um lado foi decepcionante, lógico que você entra numa coisa dessa porque você quer ajudar, né? Eu tinha feito toda uma ginástica ali, vamos dizer assim, para mudar a minha logística para poder estar em Brasília e ajudar o país e a cidade, o estado de São Paulo. Então eu estava determinado, mais ou menos pensando como piloto de combate, você é chamado para um combate, ninguém quer entrar em combate, ninguém quer arriscar a vida no combate, mas no momento que você está se colocando à disposição, você quer decolar.
E quando você está pronto para decolar e de repente fala assim, ok, não vai precisar mais, tira o motor, você fica meio decepcionado. Pô, eu queria ajudar. Por outro lado, eu também fiquei muito aliviado. Sabe por quê? Porque eu estive lá, vamos dizer assim. Eu me coloquei à disposição. Você não se omitiu? Eu não me omiti. Eu tive a coragem de... Eu não foi só falando, a coisa está ruim, coisa assim, mas eu não vou fazer nada. Eu mudei a minha vida para poder ajudar. Isso, tipo assim, eu fiquei aliviado pelo fato de ter tido essa coragem de estar lá, à disposição. Agora, sobre pretensões futuras, às vezes o pessoal me pergunta sobre a prefeitura aqui de Bauru, mais especificamente para o ano seguinte. Não, eu não vou ser candidato a prefeito aqui, eu não tenho essa pretensão. Em 2018, talvez, ainda merece algumas análises até lá, para novamente, como deputado federal, é possível, mas ainda não decidi completamente. Antes de iniciar a próxima pergunta, ou as muitas perguntas que nós temos aqui, vamos ver quantas poderemos fazer, me permite 2 comentários. Claro. Primeiro, o Marcos, ele foi candidato por um partido que tinha o Eduardo Campos como o mentor da candidatura dele, ou quem o convidou. E, lamentavelmente, o Eduardo acabou morrendo e ele não teve aquela mesma força dentro do partido. E esta mesma força faltou para que o Marcos fosse colocado como tiririca do partido dele. Ou seja, ele teve um espaço na mídia, mas desde lambarizinho, ele tinha que ser um tubarão. Ele tinha que puxar outros candidatos. Eu não sei se por ciúmes, por inveja, já me deram algumas versões, eu te conto depois, mas o Marcos não apareceu na mídia eleitoral como candidato para poder explanar. Ele teve o tempo igual a todo mundo. Qualquer João da Silva teve o mesmo espaço que o nosso astronauta, lamentavelmente, teve durante o horário eleitoral. Bom, o Herbert da Vila Antártica, ele quer saber, Marcos Pontes, eu gostaria de saber se você viu algum objeto ou luz diferente que não conseguiu identificar. E se você acredita que estamos sozinhos no universo. Uma ótima pergunta aí. Boa, gostei. Olha, aliás, eu recebo muito essa pergunta. A primeira consideração que eu faço com relação a isso é, sim, a probabilidade de existência de vida fora do planeta Terra é muito grande, ou seja, nós decididamente não estamos sozinhos no universo. Por outro lado, as distâncias e os encontros em tempo, inclusive, né, a quantidade de tempo que nós vivemos no tempo de existência do universo é um tempo ridiculamente pequeno. Então, a probabilidade que essas outras culturas, essas outras civilizações tenham chegado aqui é um tanto reduzida. Por outro lado, a pergunta que eu faço é o seguinte, nós estamos procurando vida fora do planeta, nós temos uma divisão da NASA de procura de exobiologia. Pode ser uma bactéria, pode ser um ser inteligente, tanto faz. Agora, a pergunta que eu faço, nós sabemos o que a gente está procurando? Que tipo de vida é essa? Porque imagina você vai medir a temperatura de uma sala. Se eu falo, mede essa temperatura, a gente sabe o conceito de temperatura, a gente cria um sensor aplicável para aquilo. Se eu não souber o que é temperatura, eu não vou ter chance de criar um sensor adequado para aquilo. E às vezes essa nossa procura por vida, pode ser que essa vida esteja já aqui há bastante tempo, mas a gente não consegue medir, porque ela pode ser completamente diferente do que a gente imagina. Fica a dúvida aí para o pessoal pensar. Os canais a cabo têm programas sobre OVNI, sobre um monte de coisa... que a gente coloca muita dúvida na cabeça das pessoas, esse tipo de programa, não é? Coloca. Inclusive, no meu... Aliás, eu tô terminando um outro livro. Você vê, agora que eu saí de campanha, essas coisas, estou soltando a produção, né? E tem um livro que chama Dúvidas, né? Você ainda tem dúvidas? E nesse livro respondo uma série de perguntas polêmicas com relação a essas conspirações, e questões normais da vida no espaço, como é que a gente vai ao banheiro, como é que a gente come, como é que dorme, etc. Então são questões que as pessoas têm com relação à vida no espaço e essas conspirações. Eu estou terminando esse livro, também vai sair muito em breve, então fica na escuta aí que vai aparecer. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Nilton Oliveira, ele diz, eu também prestei concurso para aeronáutica, o ITA, naquela época em que o Marcos prestou. Eu trabalhei na Rede Ferroviária Federal, mas não cheguei a conhecê-lo. Eu não consegui passar. Pretendia trabalhar com dirigíveis. Seria excelente para o Brasil ter tecnologia nesta área. O Marcos sabe se há pesquisas aqui. Queria saber se o Programa Espacial Brasileiro continua e vamos enviar mais astronautas ao espaço. Já li seu livro e vou comprar mais este outro.
e estou usando suas técnicas para estudo e aproveitamento de tempo e disciplina. Sou seu fã. Obrigado, Newton Oliveira. Ô Newton, antes de mais nada, obrigado pelos comentários com relação aos livros. Acho que ele deve estar falando do É Possível, que é um livro que eu escrevi justamente nesse sentido de coaching, né? Mas, sim, primeiro com relação aos dirigíveis, nós temos uma pesquisa, um lugar que às vezes eu dou algumas aulas na USP, em São Carlos, na área da engenharia espacial lá, né? A gente quer criar a engenharia aeroespacial, temos a engenharia aeronáutica, e existem sim, e surgiu dali um sujeito que trabalhou ali com a gente também, uma empresa que trabalha desenvolvendo esses dirigíveis. A ideia é carregar cargas com os dirigíveis em locais de difícil acesso, Amazônia, etc. Existem pesquisas e projetos bem avançados com relação a isso. Então é uma coisa que deve surgir em breve. Eu não sei exatamente como que está o projeto, mas ele está acontecendo aí. Agora, e é uma maneira muito inteligente de se carregar grandes cargas em situações complicadas, como uma floresta. Agora, a outra pergunta que ele fez com relação ao Programa Espacial Brasileiro. Né? O Programa Espacial Brasileiro ele tem sofrido do mal que ele sofre há muito tempo, crônico. Né? Nós não temos representante. Era um dos meus objetivos dentro do Congresso, trabalhar com ciência, tecnologia e educação, né? Que são áreas críticas para o país e não são distantes do pé no chão de se ajudar a melhorar a qualidade de vida, como algumas vezes a propaganda é colocada de maneira errada e muitas vezes enganosa para o público. Essas coisas podem e devem melhorar a qualidade de vida, acesso ao emprego e muitas coisas no país, mas o nosso programa sofre dessa mesma falta de conhecimento com relação a isso. Então, ele não tem um apoio adequado. O Brasil foi um dos primeiros países a ingressar nas pesquisas espaciais e hoje eu diria que está muito atrás de países que nos ultrapassaram de longe, como a Índia, a China e outros países que a gente está vendo. Não dá para ver mais, a gente está vendo a poeira deles. Aproveitando essa mesma pergunta, ele falou dos dirigíveis, você adicionou aí que poderiam transportar cargas em dirigíveis. Hoje estão querendo transportar pizza em drones. Essa é uma... pizza e livros também. Livros também. Pequenas encomendas, né? E é uma ideia bastante interessante. Eu não sei como vai ser o controle de tráfego aéreo, vamos chamar assim, com essas coisas voando aí por aí, né? Mas vai ser... Olha, uma coisa interessante, que a nossa legislação ela tem que acompanhar, a nossa legislação que nós aplicamos em vários países, vai ter que acompanhar um desenvolvimento tecnológico bastante interessante. Então, não só drones, como veículos híbridos também devem começar a aparecer por aí, que andam e voam. Nós temos muitas perguntas, infelizmente o nosso tempo está estouradérrimo já. Deixa eu fazer a última pergunta aqui, até para prestigiar o Pedro Valentim, que pergunta sempre. Ele diz o seguinte: Marcos, algumas mídias estão dando como viável a viagem e a possível colonização do planeta Marte. Estava aqui essa pergunta para você. Inclusive 200 mil pessoas do mundo todo se inscreveram, sabendo que não vai ter volta. Qual sua análise como astronauta? Tem até uma bauruense querendo ir, é uma brasileira, não sei. Enfim, eu queria que você dissesse aí. Olha, você parece que já até manifestou aí que isso é impossível. Eu acabei de escrever um artigo na semana passada. Se entrar na minha página, marcospontes.com.br, e colocar lá no menu inicial, ler artigos, vai ler um último artigo, ou no meu Facebook, facebook.astronauta Marcos Pontes, ali tem esse artigo. Eu sou, logicamente, um incentivador muito grande das pesquisas espaciais e de novos desenvolvimentos, como a ida ou colonização de Marte. Contudo, o projeto Mars One, especificamente, ele não tem possibilidade técnica, viabilidade técnica para acontecer dentro do cronograma previsto. Então, por enquanto, é só propaganda sem sentido. Talvez na década de 2030, a NASA, e lembrando que o Mars One não tem absolutamente nada a ver com a NASA. A NASA não tem a ver. E a partir de 2035, 2033, 2035, aí sim, missões com mais probabilidade de sucesso, né, a Marte. Ainda com dificuldades de retorno, mas com maior probabilidade de eficiência e permanência no planeta lá. Essa aí, atualmente, eu espero que não mate muita gente. Bom, por falar em matar, o Marcos não vai matar ninguém, não. Mas ele é piloto também. E esse maluco que morreu e levou 150 com ele? Esse é um terror, né? Quando você pensa sobre isso, eu trabalho com segurança de voo há bastante. Inclusive, na semana que vem eu estou em Los Angeles falando sobre segurança de voo numa conferência de operações da IATA. E é um tipo de um terror você imaginar que você tem um avião com uma cabine que é
fechada, trancada por dentro e que você não pode ter acesso e deixando uma pessoa Não fazer deu um pra roubar, absurdo hein? desse. E hora que... Então, é um sistema de segurança colocado para prevenir o acesso ilícito, né, sequestro, que no final foi usado para uma coisa completamente... Cada piloto, cada tripulante, na verdade, ele passa por uma bateria de testes físicos, psicológicos, médicos, por exemplo, todo ano. Mas, às vezes, o sistema falha nisso. E, infelizmente, você vê que 150 famílias, não pessoas até, porque são as famílias, foram afetadas por isso, né? A gente espera que, a partir de um acidente, é o que a gente faz em segurança de voo, a gente consiga aprender e desenvolver métodos para evitar que isso aconteça de novo. Bom, e a tragédia, para o último assunto com você, a tragédia que foi envolvida com o filho do governador do estado, Thomas Alckmin. Que tragédia, né? Foi passear, fazer um voo experimental depois de uma manutenção, um helicóptero moderno, francês, um helicóptero de uma indústria tradicional e, lamentavelmente, 5 pessoas perderam a vida. Eu tenho acompanhado, né, eu trabalho desde 1987 com investigação e prevenção de acidentes. E nesse tipo de atividade que eu tenho, tanto como piloto de caça, piloto de testes, astronauta, são atividades de risco, você perde amigos, você perde pessoas e é sempre uma tragédia muito grande. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar e desejar às famílias aí que estejam com Deus, vamos dizer assim, que possa ajudá-los a sair dessa situação, e é difícil a gente pensar nisso. Agora, com relação ao acidente, os ensaios, eu costumava fazer testes em aviões e fazer experiências que a gente chama, sai da manutenção e você faz o primeiro voo do avião para ver como é que ele está operando. Existem muitas possibilidades, eu não gostaria de arriscar, sem ter acesso aos dados, arriscar algum palpite, mas um rotor de um helicóptero é algo muito delicado, entre aspas, né, porque logicamente ele tem que aguentar cargas muito grandes, mas é um mecanismo muito complexo. E a manutenção de sistemas como esse, algumas vezes, lógico que toda manutenção tem que ser feita com seguir procedimentos à risca, com análises e depois a avaliação do que foi feito, mas eu acho muito difícil que uma pá como essa, primeiro, a pá tem uma fratura, né? Quem conhece uma pá de helicóptero sabe como que a tecnologia usada, é muito difícil acontecer uma fratura como essa. O que é mais provável é que a conexão da pá com o rotor tenha falhado de alguma forma ou que ela não tenha sido montada da maneira correta. Logicamente, perder uma pá ou mais de uma pá em voo de um helicóptero, que é o que sustenta o helicóptero, vai causar a queda do helicóptero. Infelizmente, é sem recuperação, né? E a gente não tem como... Agora vamos ver as análises, o CENIPA tem feito as análises do acidente, vamos ver o relatório, o que vai sair, e certamente virão recomendações que devem ser seguidas pelos operadores, pelos mecânicos e, se for o caso, pela fábrica também. Muito obrigado ao telespectador que nos ajudou a fazer esta entrevista. E dizer, Marco, que você está convidado para vir muitas vezes aqui, sempre que vier a Bauru. Você tem aqui seus familiares, seu irmão, sua irmã, enfim, a todos aqueles que são muito caros para você. E para voltar a falar deste evento do arraiá aéreo, deste passeio, deste evento aéreo, que vai acontecer no dia 14 de junho, aqui em Bauru. É uma data bastante esperada por muita gente. Com certeza teremos muito mais gente do que foi no ano passado e que promete muitas atrações. Eu gostaria que você voltasse para falar deste evento quantas vezes quisesse, porque é um evento significativo, até porque Bauru é a cidade do astronauta Marcos Potts. Muito obrigado a você. Espero revê-lo aqui brevemente. Olha, eu agradeço, aproveito para reiterar esse convite para as pessoas, lembrando que é um evento gratuito, é um evento que envolve muitas famílias e traz ciência, tecnologia e educação no seu contexto, né? Então, com certeza as pessoas vão ter atrações muito interessantes e úteis, né, para a formação dos jovens e de todo mundo que permanecer, que comparecer ao evento. Estou lá à disposição, relembrando minha página, marcospontes.com.br, né, eu tenho passado tempos nos Estados Unidos e tempos aqui, e quem for lá também, só para em julho, eu estou de serviço no Cabo Canaveral, né, lá tem sempre um astronauta de serviço toda semana, então vou estar de serviço para quem for lá em julho também
em Orlando ou ali no Cabo Canaveral, pode conversar comigo pessoalmente. Eu tô lá, mas não vou estar na cidade dele, que fica pertinho onde eu vou estar mais uma vez, e não vou encontrar com o Marcos, não é dessa vez que eu vou estar com ele. Marcos, muito obrigado a você. Muito obrigado. E espero revê-lo aqui, tá bom? Obrigado a você. E o livro do Marcos aí está à disposição, que é o Caminhos com Gagarin. Aos que nos acompanharam nesta edição do nosso telejornal, os nossos agradecimentos. Estaremos amanhã nos horários alternativos do nosso telejornal e você sempre, como nós o fazemos, é o nosso convidado. Teremos a honra de tê-lo aqui. Muito obrigado e até amanhã neste mesmo horário.